como vai? Que bom estar aqui novamente junto de você para a gente conversar sobre psicologia, constelação familiar e sobre a vida. E hoje quero conversar com você sobre enteados. Você tem aí na sua vida enteados? Você conhece alguém que tem? Como é isso? Vamos refletir juntos sobre qual é a melhor forma para que essa relação possa ficar saudável? Eu te convido a essa reflexão. Então, as famílias de hoje em dia, elas são muito diferentes de outros tempos. Hoje em dia é muito comum que as famílias sejam misturadas. A gente talvez já esteja no segundo casamento, traz filhos para esse segundo casamento. O companheiro ou a companheira também já vem de outras relações, traz filhos para essa relação que a gente começa agora. E aí, a gente muitas vezes não sabe muito bem o que fazer com os enteados. Bom, vamos pensar assim. Aqui estou eu. Vamos supor que eu me caso com o meu marido e a gente pega e traz outros filhos para essa relação. Então, aqui, quando eu me casei com o meu marido, ele tinha uma filha de 11 anos. Não só ela, ele tinha também um outro filho adulto, ele tinha dois filhos, um outro filho que tinha falecido quando bebê. Olha só, então eu me casei não só com o meu marido. Ao assumir um compromisso com ele, eu assumo uma série de outras questões que ele traz. Eu, no meu caso, eu não trouxe nenhum filho. Eu trouxe, no caso, um primeiro marido, vamos dizer assim. O meu marido atual é o meu segundo marido, somente. Mas o que a gente precisa olhar aqui, que é a proposta desse momento, é olhar para os filhos do companheiro ou da companheira que vem. E aí, como é que eu lido com todas estas pessoas aqui? Bom, primeiro, é muito importante que a gente dê lugar para esses filhos. Sabe por quê? Vamos pensar assim. Aqui na história do meu marido, tem duas esposas antes de mim. Então, os dois primeiros filhos tinham aqui tem a mãe deles, e a filha mais nova dele tinha lá a mãe dela. Se eu não dou lugar para todas essas pessoas aqui, que fazem parte da história do meu marido, sabe o que acontece? Acontece algo mais ou menos assim. É como se eu abrisse um espaço enorme aqui entre eu e ele, e aí todas estas pessoas entram aqui no meio. Veja bem, aqui está ele, aqui estou eu. E aí fica todas estas pessoas ali na nossa subjetividade. De alguma maneira, estas pessoas vão fazer parte do meu relacionamento com meu marido. Então, vê se você concorda comigo. Eu acho que fica mais saudável dar lugar a todas elas, não é? O lugar que é de direito. Então, olha só, os filhos. Meu marido, então, teve um primeiro filho, que infelizmente não ficou, um segundo filho, que hoje é um adulto, e uma filha, que no caso, hoje ela é adulta. Na época ela era criança, hoje ela é adulta. E se eu dou o lugar devido a todas elas,
as respectivas mães também ficam tranquilamente aqui nos seus devidos lugares. Ou seja, primeira esposa, segunda esposa e eu, a terceira esposa. Então aí eu consigo ocupar o meu lugar na vida dele. E aí não fica ninguém entre nós dois. Ok? Bom. Ok, Inês. Eu dou o lugar, o devido lugar aos filhos do meu marido. Mas eu não gosto deles. Eu tenho que gostar deles? Eu tenho que ser amiga deles? Não. Se não for possível, essa não precisa ser uma relação de amor. A relação entre madrasta ou padrasto e enteados não precisa ser uma relação de amor se não for possível. Porque talvez o sistema materno ou paterno, né, o sistema do outro, seja muito diferente do meu. E aí é muito difícil para mim olhar para aquilo que é diferente. Então eu preciso somente respeitar. E respeitar é dar o devido lugar. Então o meu marido, por exemplo, tem um primeiro filho, um segundo filho, uma terceira filha e tem a nossa filha, uma quarta filha. É só dar lugar e respeitar. Ou seja, vou tirar a minha filha aqui para eu poder falar dos filhos do meu marido. Os filhos do meu marido, pela lei da hierarquia, que é regida pelo tempo de chegada, os filhos dele chegaram na vida dele antes de mim, antes do casamento comigo. Então, os filhos dele têm uma importância muito grande e isso precisa ser respeitado. Então, eu preciso entender que, por vezes, ele vai lá, sim, visitar a filha, ele vai, sim, dar uma assistência para o filho, ele vai, sim, cultuar a memória do primeiro filho. Sim, esse lugar eu preciso respeitar. E se eu conseguir respeitar isso, então fica em ordem. Ok? A reflexão que eu gostaria de fazer neste momento é a respeito disso. Em um outro momento eu vou falar um pouquinho mais sobre relação com os enteados, mas sobre um outro enfoque. O olhar de quando a gente tenta entrar no lugar da mãe ou do pai, do enteado. E o que será que isso causa de problema? Mas eu vou fazer um outro vídeo em um outro momento para falar sobre isso. Nesse momento eu queria frisar somente isso. É muito importante que a gente dê lugar para que a relação atual fique saudável. E dar lugar é respeitar. Precisa amar, precisa gostar, precisa ficar de como eu gosto de dizer, de tititi, de nhenhê. Não, muitas vezes não é possível. Se for possível, ótimo, parabéns, que maravilha. Mas quando não for possível, não precisa se abusar, tá? É só dar lugar. Se você gostou dessa reflexão, por favor, curta e compartilhe. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva e acione o sininho. E nos vemos em um outro momento. Beijos!